Por que será que a gente encarna em determinados planetas? O que faz os espíritos encarnarem, por exemplo? Por que nós estamos encarnados na Terra, não estamos em outro lugar do universo? O que fez nós estarmos aqui? Por quê? Por que estamos aqui? São duas as razões que justificam o motivo dos espíritos estarem num determinado lugar do universo. Porque nós não somos propriedade da Terra. Na questão 76 de O Livro dos Espíritos, é dito que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós, portanto, somos moradores do universo infinito. Não somos espíritos ligados à Terra, nós não pertencemos à Terra. Nós estamos na Terra por uma circunstância, mas nós não pertencemos de maneira absoluta a esse planeta. E o que faz a gente estar ligado ao mundo especificamente, termos várias encarnações no mesmo planeta, são dois fatores. O primeiro fator que justifica nós estarmos num específico mundo, que nos chama para renascer em um lugar, é um fator forte, um fator soberano, um fator maior. E esse fator maior, esse fator soberano, esse fator mais importante é a nossa evolução. De acordo com a evolução que nós temos, de acordo com o grau de evolução que nós alcançamos, nós encarnamos em alguns mundos ou em outros. De tal maneira que o planeta onde a gente venha a fazer as nossas encarnações sejam planetas típicos para o nosso grau de evolução. Então, estamos na Terra por quê? Estamos na Terra porque o grau de evolução médio do planeta é esse. Se nós tivéssemos um grau de evolução muito acima do da Terra, a gente, de repente, estaria em outro lugar. Ou, se estivéssemos bem mais abaixo do que a Terra, estaríamos em outro lugar. A faixa de evolução que a Terra comporta é aquela que nós estamos. Por isso estamos aqui. Então, o primeiro fator, e é o fator mais forte, é o grau de evolução. Mas tem um segundo fator. O segundo fator é o fator fraco. Ele não é o mais importante. Ele se submete ao primeiro. O segundo fator, que é um fator fraquinho, mas que também tem importância, é aonde estão os nossos amores. Onde estão os nossos amores? Porque é assim. Planetas no universo infinito, com grau de evolução assemelhado ao da Terra, são incontáveis. Se o universo é infinito, também são incontáveis os mundos num padrão semelhante ao da Terra. E por que eu me encarno só aqui? Por que eu não vou para lá, para cá? Por que eu não fico andando de mundo para mundo, ainda que seja do mesmo grau de evolução? Porque meus amores estão aqui. Aqui estão as almas que eu amo. Aqui estão os corações que fazem parte da minha história. Estão as pessoas de quem eu me agrado estar perto. As pessoas que me fazem ser feliz na companhia delas. E, ao mesmo tempo, estão os espíritos que eu ainda não consegui resolver algumas pendências. Nossos corações ainda possuem umas contas para acertar. E por isso nossas almas ainda se necessitam nesse processo de crescimento espiritual. Então, seriam duas as razões. Uma razão é a razão forte, né? Então, eu tenho uma razão forte e uma razão fraca. A razão forte é o meu grau de evolução. E a razão fraca é onde estão os meus entes queridos, os meus amados ou os meus ainda não amados, mas espíritos com os quais eu já tenho uma história. Então, assim, se por algum motivo
nós perdermos a relação evolutiva com a Terra, ou seja, se a gente avançar muito rápido e a Terra ficar para trás, nós podemos ser convidados a irmos para uma outra sociedade. E aí a gente vai decidir se vai ou não. É um convite. Mas se a Terra avançar muito e eu me atrasar demais, de maneira que eu não tenha mais o grau de evolução compatível com a Terra, eu vou precisar ir para outro lugar. Mas e os meus amores? As pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto? Pois é, esse fator é mais fraco. O fator mais forte, evolução. E o fator fraco, meus vínculos afetivos. Então, se eu não consigo ter o padrão moral para ficar na Terra, eu terei que, naturalmente, ser conduzido para um outro lugar. Só que quando eu estou melhor do que o planeta, eu sou convidado a ir. Quando eu estou pior do que o planeta, não sou convidado. Eu vou ser levado para outro lugar. Já não depende mais da minha vontade. Assim, existem duas maneiras de nós deixarmos um planeta. Ou individualmente, quando a gente evolui demais e a gente segue sozinho, saindo a partir do nosso livre-arbítrio, aceitando ir para um outro mundo, e aí a gente vê o caso de Alcione como um exemplo desse tipo. Ou ao contrário, quando eu me retardo demais e eu não consigo ficar na faixa evolutiva do planeta, eu retardo demais, então eu vou ter que sair. Aí nessa hora, não é convite, vai mesmo. Então, por que motivo estou na Terra? Estou na Terra porque meu grau de evolução é o que indica estar aqui. E os meus amores estão aqui. Se os meus amores estão aqui, não faz sentido encarnar num outro planeta no mesmo grau de evolução. Afinal de contas, aqui estão as pessoas que me interessam. Por isso que a gente acaba encarnando por esse lugar. O que nos vincula ao planeta, portanto, são esses dois fatores. Nossa evolução, nossos amores. Tá, mas já que a gente é habitante do universo, já que a gente não é propriedade da Terra, por que a gente está aqui? Como foi que isso começou? Por que motivo que eu vim para cá? Por que não foi para outro canto? Qual foi a minha origem nessa história? O que foi que motivou eu estar aqui nesse planeta em si? Essa é uma boa pergunta. Olha, por que estamos aqui? São duas as origens que a gente tem para estar na Terra. Uma primeira origem nossa, e tem muitas pessoas com essa origem, são aqueles que vieram através do longo processo de evolução ao longo do tempo, modificando, se transformando naquela época antiga, antes do surgimento da espécie humana, que a gente estuda nas aulas de biologia, o surgimento das eras geológicas, o período cambriano, período Cretáceo, Jurássico, Plioceno, e a gente vai vendo as transformações que a humanidade, que o planeta vai passando, seres diferentes vão surgindo, e aí os nossos professores vão mostrando, olha, há 500 milhões de anos, a espécie mais evoluída do planeta era essa. Ora, se nós somos a espécie mais evoluída do planeta hoje, o ser humano, então, é razoável que há 1 milhão de anos atrás a gente era também a espécie mais evoluída do planeta. Então, nós éramos, nessa época, provavelmente o Homo erectus, que é um período dos ancestrais do ser humano. Mas se eu pegar bem mais atrás, pegar aí uns 150 milhões de anos, quem sou eu? Eu sou a espécie mais evoluída que o planeta possuía naquele período, que era o surgimento dos mamíferos. Se eu for puxar há 350 milhões de anos atrás, o que tinha de mais evoluído na Terra? Batráquios. Era o que nós éramos há 250 milhões de anos.
Está aí há 500 milhões de anos. Só peixes. O mais evoluído era um peixinho. Então, era isso que nós éramos. Se eu for pensar que nós somos fruto do processo do desenvolvimento anímico no planeta, muitos de nós que hoje estamos nessa condição hominal, que estamos hoje como homens, nessa condição de espíritos encarnados como homens, somos, a bem da verdade, fruto do longo processo evolutivo que o nosso planeta nos oportunizou. Mas tem um segundo grupo de espíritos que faz parte do nosso planeta. Espíritos que não são originários do processo de desenvolvimento da Terra. Eles não são espíritos que se desenvolveram no mecanismo evolutivo das espécies, vindo se transformando ao longo dos milênios, dos milhões de anos, fazendo... Não. Foram espíritos que já chegaram aqui num grau de evolução bem mais elevado. Segundo aquilo que a doutrina espírita diz, essa seria a segunda origem nossa no planeta. Quem seríamos nós? Almas migradas de outros lugares do universo, que teríamos chegado à Terra para fazer aqui um grande processo de aprendizado e de ensinamento. Aprendo e ensino, ensino e aprendo, para me desenvolver. Conta-nos a doutrina espírita que no período do surgimento da nossa história, ali, em várias ondas, que não foi uma só, mas em várias ondas migratórias, uma quantidade bastante numerosa de espíritos migrou de alguns lugares do universo para comporem aqui parte da humanidade terrestre. Eram espíritos profundamente inteligentes, mas muito atrasados moralmente. O que foi que aconteceu com eles? Eles estavam no mundo lá, no mundo deles, que era um mundo maravilhoso, um mundo que tinha tudo. Tinha ar-condicionado, tinha internet, Facebook, WhatsApp, tinha avião, telefone celular, jujuba, tinha jujuba também lá. Jujuba, tinha um monte de coisa boa. Mas esses espíritos, exatamente por conta da sua teimosia, da sua resistência em mudar, da forma como eles viviam muito ligados ao egoísmo, ao orgulho, muito resistentes às mudanças, mas muito inteligentes. Muito inteligentes. Então, esses espíritos, apesar de terem os seus amores nesses mundos, eles não conseguiram mais ficar e tiveram que partir dos mundos de origem. E vieram para a Terra, para aqui terem a possibilidade de mudar, de serem uma criatura nova, de transformarem as suas existências. Fosse pelas experiências próprias que eles teriam na vida na Terra, fosse pelas possibilidades outras que eles iriam ter a partir da oportunidade de ensinar os outros com relação a tudo aquilo que eles poderiam ser úteis no mundo em que nós vivemos. Então, o que aconteceu? Esses espíritos vieram para cá cheios de defeitos, cheios de mazelas, cheios de imperfeições, cheios de problemas, mas quando eles chegaram aqui, encontraram um mundo sem quase nada do que eles queriam. Não tinha conforto, e a sensação que eles tinham era que eles tinham sido expulsos, como se eles vivessem num paraíso e tivessem perdido esse paraíso. É por isso que surgiu o mito de Adão e Eva, a ideia de que eles viviam num local lindo e maravilhoso, e por conta da desobediência, perderam esse local bom para vir morar num local diferente, num local cheio de muitas dificuldades. E foi assim que tudo se deu. Eles ingressaram na comunidade terrestre e deixaram o seu conhecimento ao tempo que receberam informações muito preciosas para mudar.
O objetivo que eles estavam aqui era duplo, era entregar o que eles sabiam e aproveitar as lições da Terra para que eles mudassem e se tornassem pessoas novas. Era, na verdade, um mundo novo para eles. Mas apesar de ser um mundo novo para essas criaturas, era um mundo difícil. Porque eles estavam acostumados a muitos confortos que eles haviam perdido. A condição deles, em termos de tecnologia, era parecida à nossa. É como se, de repente, nós deixássemos de viver na sociedade que vivemos e caíssemos lá no Egito Antigo para construir pirâmide, puxar aquelas pedras pesadíssimas pelas areias do deserto. Tivéssemos que cair, de repente, na Índia, naquela cultura de 5.000, 10.000 anos atrás, tentando entender o que estava acontecendo. Ou na Grécia, ou na Roma Antiga, ou quem sabe entre os hebreus, para ali poder fazer o trabalho de desenvolvimento das nossas potencialidades, dos nossos recursos espirituais, que estariam como que congelados. Esse fenômeno de migração é um fenômeno que acontece quando os espíritos param de mudar, quando eles aceitam o congelamento das suas almas. Não estão muito interessados em mudar dos seus conceitos, a migração acaba acontecendo para essas almas. Então, eles vieram para a Terra para serem novas pessoas, num mundo que era novo, mas, ao mesmo tempo, era um mundo velho. Eles estão inclusos naquele capítulo que eu falei, das migrações coletivas obrigatórias. Eles migram coletivamente e obrigatoriamente porque eles não estavam mais acompanhando seus mundos de origem. Eles perderam o bonde. Então, automaticamente, ainda que existam muitos laços de amor no planeta de origem, eles perdem a concessão de encarnação e mergulham num mundo totalmente diferente do deles, longe dos amores, longe de seus amados, longe de suas histórias, numa sensação de solidão, de degredo, de distanciamento de tudo, de angústias. E foi assim que essas almas construíram as nossas civilizações do passado. Nós poderíamos dizer que esses espíritos vieram para cá, coitados, foram colocados nesse local, e, meu Deus, um local tão diferente, coitadinhos deles, ai, Deus, meu Deus, o que fizeste? Abandonaste essas criaturas. Não. Nenhuma dessas criaturas estava abandonada, e nenhuma dessas criaturas foi castigada para migrar. Não. A migração é um processo natural do fenômeno de evolução dos espíritos. Nós precisamos estar numa sociedade sempre compatível com o nosso grau de evolução. Nós precisamos. Não faz sentido eu ir encarnar num mundo superior, onde todo mundo é maravilhoso, e eu não consigo nem acompanhar o raciocínio deles, nem consigo nem sentir o que eles sentem. Não dá. Não dá. Então, a gente precisa necessariamente de uma nova terra, de um novo lugar para se desenvolver. E eles vieram para cá, para esse desenvolvimento, mas eles não ficaram esquecidos. Não dá para a gente dizer assim, nossa, eles saíram de lá, coitados, desse lugar lindo, e vieram para ficar na areia, coitadinhos. Menos. Não era exatamente isso. O que se queria, na verdade, era chacoalhar esses espíritos. Quando o espírito fica muito inerte espiritualmente, muito preguiçoso para mudar, ele precisa de um solavanco. Ele precisa de uma chacoalhada para que ele diga, meu Deus, preciso mudar. Posso ficar assim? E eles vieram para cá, para este mundo, e para não terem a sensação de que estavam sozinhos nesse nosso planeta, o que aconteceu? Durante o tempo em que eles estiveram conosco, uma quantidade bastante grande de doutrinas apareceu sobre a Terra. A gente conhece muito o cristianismo, né? Falamos um pouco de judaísmo, mas a gente conhece pouco de outras doutrinas. E, a bem da verdade,
houve uma quantidade muito grande de doutrinas que apareceram na época antiga para esses povos que eram migrados. Espíritos que estavam entre nós durante todo esse período receberam uma série de informações espirituais preciosíssimas através de vários missionários, como Krishna, como Buda, como Sócrates, Platão, Hermes Trismegisto, Furri, Confúcio, Zoroastro, a gente chama de Zoroastro, mas era Zaratustra o nome dele, e muitos outros homens iluminados que compareceram na Terra há muitos e muitos milênios, escrevendo livros religiosos extraordinários com verdades que nunca morreriam, conceitos incríveis sobre a imortalidade, falando de reencarnação, falando da necessidade de transformação do homem, acordando as criaturas para verdades espirituais. Nenhuma das criaturas que reencarnou na Terra nesse período pode dizer que viveu no planeta sem se defrontar com uma mensagem espiritual. Não. Todos, e quando eu digo todos, eu estou dizendo todos os povos antigos, pode pegar os professores de vocês que vocês vão ver, todos os povos antigos tiveram suas religiões. Não eram idênticas, eram diferentes, mas todos falavam 4 coisas: que existiam deuses, ou um único Deus, que o homem tinha uma alma que sobreviveria à morte, que essa alma seria julgada após a morte e que havia um código de conduta que precisava ser obedecido para que esse julgamento pudesse ter êxito. Então, tinha a existência da divindade, existência da alma, o código que essa divindade dava para as pessoas seguirem e um julgamento que ia ser feito. Quem obedeceu o código ia para o lugar bom, quem não obedeceu iria para o lugar ruim. Não é fantástico que isso seja a mesma coisa em todas as culturas da Terra, em todos os lugares do planeta, no Ocidente, no Oriente? Eles não tinham nem WhatsApp para se comunicar e todo mundo tinha as mesmas ideias. Deuses, imortalidade, código de lei, julgamento após a morte. Isso era comum em todas as doutrinas. Isso mostra que havia um plano do mundo espiritual para ensinar essas criaturas a despertarem para as questões do espírito. Eles precisavam acordar com relação a isso. Era fundamental que esses espíritos tivessem a percepção de que eles estavam no mundo para que eles mudassem. Então, o objetivo dessas doutrinas era: meu filho, acorda, papai. Você tem amores que ficaram para trás. Mude seu coração. Transforme sua alma. Olha, a obra religiosa mais antiga que a gente tem chama-se Vedas. Nos Vedas tem um pedaço dos Vedas que diz um negócio bem interessante. Acreditem em mim. Os Vedas, ele tem pelo menos 5.800 anos. É isso mesmo. A obra tem mais de 5.000 anos. É isso mesmo? É 5. Jesus está só 2.000 anos. Os Vedas têm 5.000 anos, pelo menos. E nos Vedas diz assim: olha o que diz. Se não vos desembaraçardes das vossas imperfeições, apenas vos condenareis a viver novamente em outros corpos, quiçá em outros mundos. Cara, eles sabiam até de migração planetária há 5.000 anos atrás. Que louco isso! Que louco! Muito louco! Não era só reencarnação, eles sabiam até de migração. E os outros também falavam de reencarnação. Krishna, Sócrates, Hermes Trismegisto, esse cara todo falava de reencarnação. Esse conhecimento é muito velho. A Cabala judaica está cheia de reencarnação. A Cabala judaica chamava a reencarnação de Gilgulin Neshamot, os ciclos das almas. Esse fenômeno das almas que vão e voltam. Neshamot é o ciclo.
perdão, Gilgul é o ciclo, Gilgulin, os ciclos, Neshama, alma, Neshamot, plural, almas. Então, Gilgulin, Neshamot, os ciclos das almas. Isso era assim mesmo. Olha, tem um livro de judaísmo da Idade Média, chama-se Sha'ar HaGilgulin, o portal das reencarnações. É um livro que explica como é que os judeus entendiam que a reencarnação acontecia. É um livro da Idade Média. Mas é interessante saber que essas verdades elas estão derramadas por toda parte. Antes que alguém queira ir atrás do Sha'ar HaGilgulin, não vale a pena. O que ele vai dizer é o que a gente já sabe na doutrina espírita, não vai ter muitas novidades. Vale para quem não sabe de reencarnação, mas para quem é espírita já não traz tantas notícias assim. Mas olha o que aconteceu conosco, pelo amor de Deus. A gente veio para cá porque a gente era gente boa ou porque a gente era endurecido? Porque era endurecido. Então, nós aqui no planeta, nossa humanidade, ou é originária do natural processo de evolução das espécies, ou é migrado, espírito que veio migrado de outros mundos. Só tem essas duas soluções. Ou migrou ou evoluiu na Terra, ou veio do natural fenômeno da evolução, ou aportou no planeta em função de ser endurecido. Esses espíritos receberam essas notícias para acordarem. Então, Krishna, Buda, Sócrates, etc., 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 vieram para quê? Para acordar as almas que estavam adormecidas. Por isso que suas revelações eram muito claras. Reencarnação, mundo espiritual, mediunidade. Eles falavam rasgado as coisas, porque o objetivo deles era acordar não todo mundo. O objetivo deles era acordar essas entidades mais endurecidas que o planeta possuía. Então, não era uma mensagem para toda a humanidade, era só para eles. Então, houve uma mensagem na Índia, para quem foi? Era para aquele pessoal lá da Índia. Uma no Nepal, para quem foi? Pessoal migrado do Nepal. Era sempre para os migrados. Por isso que tanto se diz que, por exemplo, no Egito Antigo, havia duas doutrinas, uma doutrina antiga, pregada só para os iniciados, e uma doutrina que era entregue para o povo. O povo era mais ignorante, não ia conseguir entender, mas os iniciados conseguiam entender. Quem eram os iniciados? Os cabras que tinham vindo de lá, já migrados para a Terra com uma evolução espiritual bem mais desenvolvida. E esse negócio deu certo, sabia? Muitos espíritos acordaram, muita gente acordou. Muita gente ouviu as histórias dos Vedas e mudou. E aí, voltou para casa. Teve outro pessoal que ouviu a mensagem de Krishna e disse, vou mudar. Voltou. Outros com Buda, outros com Sócrates, com Zaratustra, com Hermes Trismegisto. Pouco importa quem era, não interessa quem foi o missionário que despertou. O que interessa é que é a lei de Deus, dita de maneiras diferentes, em que esses espíritos migravam no Oriente, no Ocidente, bota ele para cá, bota para cá, vamos ver se ele desperta, põe ele dos hebreus, não deu certo, põe no paganismo, agora joga ele na Índia, traz de volta, põe na Grécia, ainda não deu, joga ele em Roma, põe em Creta, e assim a gente ficou pulando de galho em galho, vivendo diversas doutrinas, vestindo roupas religiosas diferentes, para ver se a gente acordava. Esse era o objetivo. Que a gente acordasse dessas questões espirituais. Por isso que esses doutrinadores todos vieram. Mas nem todos acordaram. Teve uma galera que ficou. Ele já era endurecido. Aí pegou todo esse monte de revelação para ver se acordava. Pois não é que o cara conseguiu não acordar? Ele passou por Buda, passou por Krishna, pegou os Vedas, andou na região da Grécia, foi no Egito Antigo, andou em Israel, no templo, fez tudo. O cara não acordou. Ó. E o que aconteceu? Esses caras, eles não acordavam. E aí, quando se percebeu que eram espíritos que estavam insistindo em ficar, estava acontecendo um risco. O risco era esse, ó. Eles iriam viver tanto na Terra que eles iam se enrolar todinho do lado de cá.
Daqui a pouco eles iam ter tanto enrosco desse lado que as lembranças de onde eles vieram ia ficar menor. Então o cara foi se enrolando, tanto, ele foi se enrolando tanto, que ele já tinha tanto enrosco do lado de cá que já tinha pouco enrosco do lado de lá. Então os caras acabaram ficando com muitas histórias mal resolvidas aqui. A gente ficou com muito problema, muita dificuldade. Só que estava chegando a hora de nós recebermos um novo tipo de revelação. As revelações chamadas de revelações universais, que não são revelações para um povo, não são revelações para uma específica população, é para a humanidade como um todo. Para a humanidade, exatamente. São revelações que têm caráter universal. Exatamente por elas terem um caráter universal e não serem para um povo específico, elas têm uma característica distinta. Quando a revelação é só para um povo, eu quero atingir só uma população, eu posso trazer um conteúdo para cima desse povo. Então, eu vou mais profundo, eu consigo ser mais intenso na revelação. Quando você vai fazer uma revelação que ela é universal, você tem que pensar em todo mundo. Então, você tem que fazer uma revelação para atingir todo mundo. E a primeira revelação universal é Moisés. A revelação de Moisés não fala de vida após a morte. Não fala. Não tem. A Torá de Moisés não diz que tem vida após a morte. A Torá de Moisés indica até pouco o que devemos fazer. Fala muito o que a gente não deve fazer. Dos 10 mandamentos, 8 começam com a palavra não. 8. Olha os 8. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, não usareis o nome de teu Deus em vão. Já tem 3. Mais um. Não matarás, não adulterarás, não prestareis falso testemunho, não cobiçarás as coisas do próximo. E está faltando um que eu esqueci, porque só tem 2 que não tem a palavra não, que é honrarás teu pai e tua mãe e lembra-te de santificar o dia de sábado. Deixa eu lembrar de novo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás escultura, lembra-te e não tomarás o santo nome de teu Deus em vão. Aí esse aqui é o do sábado, esse é dos pais, aí tem 5 do lado de cá. Os 5 são não roubar, não adulterar, não matar, não adulterar, não roubar, não prestar falso testemunho e não cobiçar. Pronto, aí estão os 8. São 8 mandamentos. Não rouba, não mata, não faz. Tá, tudo bem, não é para matar, mas é para fazer o quê? Cara, o que é para fazer eu não sei. Você quer é para não matar, não mata. Agora depois a gente vê o que é para fazer. Então, os mandamentos que foram recebidos por Moisés são mandamentos voltados para ensinar o que não se deve fazer. Igual a gente ensina a criança, não sobe na mesa, não mete o dedo na tomada, não grita. Mas a gente não diz o que é para fazer. Crianças espirituais a gente ensina de maneira mais lógica, mais imediata. As coisas são muito rasas. E a lei de Moisés tinha exatamente como objetivo ser o primeiro momento das revelações universais. Depois vem o segundo momento das revelações universais. É o momento no qual o próprio Cristo, o próprio governador planetário diz: eu vou para acordar os que não acordaram ainda. Eu vou despertar esse pessoal. E aí vem uma revelação universal. A revelação universal de Jesus também não é uma revelação parecida com a do Krishna, que se debruça sobre a reencarnação. Não. Saber reencarnação não salva ninguém. O que salva é amar. É amar. O que trouxe esse contingente grande de espíritos para cá não foi porque eles não sabiam da reencarnação. É porque eles não sabiam amar. É isso que não salva a gente. Então, Jesus fez o quê? Concentrou sua revelação em 2 coisas: o amor e a imortalidade da alma. Falou da imortalidade desde o começo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já falava de coisa imaterial desde o começo da sua chegada. E ao final, quando ele é crucificado, ele mesmo reaparece, dizendo que a morte não existe, quebrando de vez todos os temores das criaturas com relação ao desaparecimento da vida com a morte.
Ah, como foi fantástica essa revelação! Mas o que ela trouxe de mais impressionante não foi o que Jesus disse, porque eu posso pegar aqui, eu posso abrir o Sermão do Monte, eu posso ler para vocês. Mas não funciona. A revelação de Jesus, ela não é uma revelação de lógica, é uma revelação de arrastamento pelo sentimento. Ele veio para arrastar as criaturas, para que as criaturas pudessem perceber o que estava acontecendo. Não adianta eu falar o que ele disse, que não tem a mesma energia. O que o Cristo tinha de sobra era amor. Então, sua doutrina não era só falar do amor. Era apresentar o amor de uma maneira inquestionável. Era impressionante a forma como ele vinha rasgando as nossas consciências e nos abrindo espaço para a compreensão mais plena do amor. Ele renovou a criatura humana e lhe deu a oportunidade de que novas criaturas surgissem do nosso eu antigo. Como ninguém na história da humanidade, ele transformou a vida das criaturas. Alguém pode dizer assim, estão falando isso que são cristãos, que também teve muita revelação excelente. Não, teve sim. Isso não é nenhum demérito para Buda nem para Krishna, mas olha só, não estou querendo diminuir ninguém. Mas Jesus foi o único desses homens iluminados que depois que desencarna, seus discípulos se voltam para socorrer os miseráveis, os abandonados, os caídos, para lavar feridas e cuidar dos doentes. A doutrina de Krishna, de Buda, são excelentes. Nossa, eu adoro essas doutrinas. Mas a doutrina do Cristo foi a única que fez seus discípulos constituírem uma instituição, a Casa do Caminho, para recolher os miseráveis e dizer do amor para com eles. Só Jesus. Sabe por quê? Intensidade de amor na sua fala. Intensidade de amor naquilo que ele dizia. E foi exatamente por essa característica excepcional da mensagem de Jesus que muitas criaturas voltaram. Então, olha o que aconteceu. Não veio uma leva grande para cá? Dessa leva grande que veio, uma parte voltou com Krishna, uma parte voltou com Buda, uma parte voltou com Sócrates, uma parte voltou com Zaratustra, outra voltou com Hermes, uma voltou com Confúcio, uma com não sei o quê. Então, os ensinamentos foram dados, eles foram voltando. Mas ficou uma galera que não tinha ido ainda. Aí Jesus pode deixar que agora quem vai sou eu. Eu, o Cristo planetário, o governador do planeta. Eu, em pessoa, descerei à terra para chacoalhar os alicerces deles. E foi o que se deu. Ele veio à terra e traz uma mensagem que balança tudo. E aí uma revoada de espíritos volta para seus mundos de origem. Lindo por um lado, doído por outro. Porque na hora que essa revoada de espíritos foi embora, na hora que o Cristo veio e conseguiu libertar essa quantidade imensa de espíritos que se desembaraçaram das suas imperfeições e alçaram voo para os braços dos seus amores, que há milênios não encontravam, sedentos de saudade para reencontrarem seus afetos. Foi lindo a partida deles. Foi maravilhoso ver o Cristo como se tivesse assim as gaiolas e ele abrindo as gaiolas e esses pássaros ganhando liberdade, voltando para o lugar de onde vieram. Meu Deus! Almas que voltavam para seus mundos de origem. Muito bonito isso. Só que para a Terra foi ruim pra caramba. Por que foi ruim para a Terra? Porque foi embora todo mundo que era mais ou menos. Quem ficou, papai? Quem ficou? Com quem a gente pôde contar depois que esse pessoal saiu? Ficaram só 2. Os que já vinham na evolução, coitadinhos, e que tinham uma inteligência ainda não tão desenvolvida, tinham muitas limitações intelectuais, eram espíritos, ainda que já tivessem aí alguns milênios de vida como seres humanos, mas ainda com muitas lacunas de conhecimento, não dá para esperar muita coisa deles. E os outros que ficaram
Meu pai do céu. Só ficou o pessoal que era ruim mesmo, sabe? Porque o pessoal que era só ruinzinho despertou e foi embora. Então ficou o pessoal ruinzão. É por isso que a gente vai experimentar, após a partida de Jesus e o surgimento do cristianismo. Façam as contas comigo, vocês estão estudando história. Atenção para o Enem. Olha só. O cristianismo, ele vai ficar como uma doutrina perseguida pelos pagãos até aproximadamente o ano 325, que é quando Constantino, então, transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E se vocês forem pegar a história, a Idade Média começa em 376, mesmo século. O que foi que aconteceu, hein? O que é a Idade Média? A Idade Média é uma idade de marasmo intelectual, a arte ficou horrível. Meu Deus, é uma tristeza, é tudo tão ruim. Eles pintam tão feio, eles esculpem tão primariamente. As artes são tão singelas, a mediocridade da religião é uma intolerância religiosa quando vem a Inquisição, fogueira, tortura, cruzadas. Isso na Idade Média, tá? É na Idade Média que a gente vai achar que Jesus é Deus. É na Idade Média que vamos criar os instrumentos de tortura nos calabouços dos templos religiosos. As fogueiras serão acesas nas praças. As pessoas serão perseguidas religiosamente em nome de Jesus. Nós iremos fazer 196 anos de cruzadas para lutar contra os muçulmanos. Eu te mato em nome de Deus. E mata a pessoa. Cara, é uma loucura total. É uma loucura isso. É um período de tanta intolerância, tanta, meu pai. Mas por que Jesus Cristo? Por quê? Porque foi o que sobrou, né, colega? Quem era melhorzinho foi embora. Ficou só a rapa do tacho. Só ficou a rapa do tacho. Aí esse pessoal, qual era o estilo de sociedade que eles poderiam fazer? Mesmo que você entregasse a doutrina do amor para esses espíritos, eles não saberiam o que fazer. Eles estavam com todas as possibilidades de mudança, mas eles não se renovavam. Eles ficaram. Houve uma revoada de espíritos da chamada migração individual. Migração individual. As almas que individualmente se elevam e partem dos seus mundos de origem para os seus locais onde estavam, voltando a reintegrar a sociedade dos seus amores. E nós ficamos aqui. Quando isso acontece, o Cristo vai observando a nossa natureza e vai observando que os espíritos... Vamos ver o que sobrou. Agora vamos pegar esse pessoal que sobrou e vamos tentar trabalhar esse pessoal para ver o que dá com eles. Nossa, foram 1000 anos de sofrimento, tá? O período da Idade Média não é fácil, não. A humanidade pouco inventa, pouco cria, persegue muito, não pesquisa nada, existe um abandono da ciência, a religião toma conta de tudo, resolve perseguir a religião, resolve perseguir a ciência, envenenam páginas de livros dos livros científicos. Cientistas e filósofos são mortos em fogueiras, há uma perseguição imensa aos médiuns. Os médiuns não podem viver nas cidades, têm que fugir para o meio das florestas para poder sobreviver, porque se eles ficassem na cidade, as pessoas as levariam para a fogueira. Observem que a Madame Mim mora na floresta, tá? E o Merlin também mora na floresta. Por quê? Porque médium não podia morar no burgo, senão eles eram mortos. Então, foi um período de muita ignorância do ponto de vista espiritual. Depois de um período longo, em que a humanidade chegou a um ponto em que realmente ela tinha como que matado todo o conhecimento dela. Era como se nós chegássemos a um ponto em que a humanidade tinha mergulhado num caos. Nós tínhamos perseguido tanto o conhecimento, perseguido tanto a religião, que a gente já não tinha mais solução. Estava tudo destruído. O que o Cristo fez? Promoveu o renascimento. Mandou um monte de espírito para a Terra para renascer a ciência, renascer a arte, renascer a cultura, as esculturas. Pode observar,
A nossa ciência oficial não consegue explicar por quê. Que no finalzinho da Idade Média, quando a Idade Média estava acabando, deu uma revoada de mais de 100 gênios no intervalo de 80 anos. E nunca mais aconteceu isso. Esses gênios vieram todos de uma vez, e quando a humanidade parecia que ia desfalecer sem conhecimento, eles vieram e promoveram o renascimento do saber. A partir dali, o mundo iria entrar numa nova fase. Iria começar o período de preparação da humanidade para as transformações que fariam a Terra se transformar no mundo novo. Sim, estava dada a largada para um mundo novo. O mundo novo, ele era marcado por 3 pontos. Precisava de um novo lugar onde a doutrina do Cristo fosse pregada, que não tivesse as manchas da Inquisição. Aí vieram as descobertas, as navegações, as descobertas e os navios que aportaram aqui nas Américas procurando lugar para um cristianismo limpo, sem as perturbações da Europa. O Brasil foi escolhido para ser esse lugar. O elemento afro se juntou à nossa sociedade, e esse era um planejamento divino, mas sem escravidão. A escravidão é equívoco dos portugueses, mas eles vinham para que a mediunidade fosse próxima de nós, para que a gente juntasse cristianismo e mediunidade. Quando você soma cristianismo e mediunidade, dá o quê? É a base para a doutrina espírita. Então, por isso o elemento afro vem para o Brasil, vem o conhecimento cristão, que se juntam aqui numa amálgama de raças, facilitando esse processo. Então, o primeiro era exatamente o redescobrimento das coisas, do saber, renascimento. O segundo, uma terra nova, para que isso fosse pregado. A terra nova veio. E o terceiro ponto, iniciar a transição planetária. Quando isso aconteceu, nós estávamos, então, no momento mágico de ter que fazer a reconstrução da história da humanidade e trazer para perto de nós novos momentos lindos para o desabrochar do conhecimento. E aí, nós vamos fazer uma passagem pelos nossos pontos fundamentais, os 10 pontos fundamentais que dizem respeito às etapas da transição planetária para o surgimento do homem novo. Lieber, vem para cá, para você anotar para mim, para eu não me perder. Traz o Lieber para cá. Olá. Oi. Vai anotando aí, para eu não me perder. Espera aí, vai lá, pode falar. Tá anotando? Tô aqui, tô com então, lá vai. Aberto. Primeiro, são 10 pontos para a migração planetária. Ponto número 1, suspensão das migrações. As migrações de saída do planeta são suspensas. Não adianta mais você ser espírito luminoso, você não vai mais. Por quê? Porque eu preciso de todo mundo. Na hora que alguém se eleva muito e que poderia sair, como uma Alcine, como um Francisco de Assis, agora não vai mais não, papai. Agora você fica. Eu preciso de todo mundo porque vamos entrar num período em que todos os esforços do bem são necessários. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Meu Deus do céu. É a onda de materialismo que toma conta da humanidade. O período do século XIX é marcado por uma onda de materialismo. Quando o Renascimento vem, o Renascimento estimula o pensamento, dá origem aos enciclopedistas, que dão origem aos iluministas, que fazem a Revolução Francesa, e no bojo da Revolução Francesa, a negação da fé. E aí, nessa negação da fé, a desconstrução dos valores que, durante toda a Idade Média, foram os mais importantes. O que acontece conosco? A negação de tudo aquilo que era espiritual. Se você perceber, a Revolução Francesa era no finalzinho do século XVIII, 1789. O século XIX, que começa em 1901, é um século marcado pela negação do espiritual. Nunca na humanidade, eu disse nunca na humanidade, nós escolhemos a negação do espiritual como diretriz para as nossas vidas. Isso vai acontecer no século XIX.
nós começamos a decidir que a religião é um atraso para as nossas vidas e fazemos uma ruptura com tudo aquilo que diga respeito a religioso. E ainda defendemos a ideia de que o homem do século XX sem religião será bem mais feliz porque estará livre disso. Tá aí o resultado. Quer saber o que é uma sociedade sem Deus? Dá uma olhada no que tem hoje aí. O que acontece quando a gente perde a fé? Quando a gente perde a fé, nós começamos a ver o mundo de maneira diferente. A gente passa a achar que a felicidade é só na Terra, que não tem felicidade futura, felicidade é só aqui. Então eu começo a ficar querendo só os bens da Terra como felicidade. E por isso eu fico egoísta. Eu não tenho aquela ideia, não, o reino dos céus, não, Deus está vendo. Esquece isso, é tudo na Terra. Então eu quero ter o corpo mais bonito, o marido mais bonito, o namorado mais bonito, eu quero ter o carro mais bonito, a casa mais bonita, eu tenho que ser a pessoa mais bonita. Então eu transfiro tudo para o mundo corporal. E com isso, quebram-se os valores morais da criatura. E nós ficamos do jeito que a gente está hoje. Essa nossa sociedade maluca e doente que a gente está vivendo, ela é fruto da negação da fé. E aí, estamos no segundo passo, hein? Quando vem a destruição da fé, a gente perde 3 coisas. Primeiro, a gente perde a esperança. Sem fé não tem esperança no amanhã. Então a gente fica ansioso. Por que tem tanta ansiedade hoje? Fé. Sequestraram a fé da criatura humana. Segunda coisa que a gente perde, além da esperança, perdemos a segurança. Não tem ninguém cuidando de mim. Então eu tenho medo. Aí gera depressão. Por que tem tanta depressão? Porque as pessoas têm medo. Por que elas têm medo? Porque elas não têm segurança em nada. Por que elas não têm segurança? Porque levaram a fé delas. Além de perder a esperança, a segurança, a gente perde também a temperança, o equilíbrio. Porque quando eu tenho uma fé, eu digo, não posso fazer isso, está errado, não vou fazer. Mas se eu não tenho uma referência de Deus para olhar para a minha vida, que mal que tem fazer o que eu vou fazer? Tem ninguém olhando? Então eu faço o que eu quero, eu me prostituo, eu me degrado, eu me enlouqueço nas drogas, eu faço o que eu quero, porque eu não tenho nada que possa dizer a mim, não vai por esse caminho. Então, nossa sociedade, com graves conflitos de comportamento, estão muito associadas às questões da desconstrução da fé que nós experimentamos no nosso tempo presente. Não estou dizendo que a gente tem que ter aquela religião do século XIX, não, porque aquela era muito ruim mesmo. Mas a gente poderia não ter religião, mas não dá para viver sem espiritualidade, né? Aí é difícil demais. Mas como a espiritualidade se mobiliza e para que ninguém pense que a gente está assim no barco à deriva, foi exatamente no mesmo período em que o materialismo assumiu o comando do homem que o espiritismo surgiu sobre o planeta. Anote aí, chegada da terceira revelação. Então, são os passos para a transição planetária. Qual é o que está aí anotado? É a inibição das migrações. Suspensão das migrações, depois a onda do materialismo e agora chegada da terceira revelação. Chegada da terceira revelação. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não quero assustar ninguém que eu vou dizer, mas a doutrina espírita é a primeira doutrina que é da Terra, tá? Todas as demais são migradas, até de Jesus. Por que digo que ela é migrada? Porque ele chegou e disse, gente, vou bater o papo reto para vocês. A conversa é essa aqui, ó. Aí ele vai e traz a revelação. O Buda chega e diz assim, vou falar para vocês o que? Anota aí que eu vou falar. Eles traziam a revelação, estava neles. Como diriam os mineiros, está em mim. O revelador chegava e dizia, está em mim, ó. Anota aí que eu vou dizer. A revelação espírita ela não veio migrada, ninguém trouxe a revelação, desceu para trazer a revelação. Entregaram um mosaico louco, e Kardec com aquele monte de perguntas e respostas. Eu fico imaginando como foi que ele trabalhou isso, porque ele morava num apartamento pequeno que só tinha um quarto. O apartamento tinha sala, quarto, sala, cozinha e banheiro. Esse era o tamanho do apartamento dele. Eu fico imaginando que se fosse eu ia pegar as perguntas e botar no chão assim, isso aqui é sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, aqui é sobre o amor, isso aqui é sobre o Espírito. Deve ser louco você separar esse monte de coisa num apartamento pequeno. Mas ele organizou isso, depois não, isso é assim. Então ela foi surgida
na terra. E o que é mais interessante, depois que ele compôs isso, eu fico assim, isso é uma comparação grosseira. É como se ele fosse andando, assim, tem isso aqui, fosse uma trilha, sabe? Então tem a reencarnação, tem isso aqui. E ele vai andando na trilha de conhecimento até que ele diz, fechei, completei. Quando ele levanta a cabeça, ele está numa praça. E nessa praça está o Buda sentado, está o Krishna, está Jesus. A praça do conhecimento espiritual é a mesma. E ele veio caminhando e caiu no mesmo lugar que estavam os outros. Mesmo lugar. Mas sim, terceiro ponto, a chegada da doutrina que era a nova revelação. Beleza? Ponto número 4, a abertura dos porões do mundo espiritual. Em função da transição planetária, existe um tempo em que ela vai se dar. Então, existem muitos espíritos que não reencarnam há muito tempo, que são almas bem endurecidas. Mas eles não podem perder a chance de vir, eles têm que vir. Só que eles vêm a conta-gota, quando vem um, não vem o outro. E esse mesmo para vir de novo vai esperar séculos para vir. Quando chega na transição planetária, eles dizem assim, olha, já está na transição, essa já está para acabar, tem um monte de gente aí guardado no porão, faz o seguinte, abre os portões e deixa essa galera reencarnada uma vez. Aí reencarnou uma multidão de entidade perturbada. Às vezes a gente diz assim, puxa, por que tem tanta perturbação no dia de hoje? Porque era abrir os portões. Esses espíritos vieram assim aos montes, e ainda tem um monte para chegar, nem todo mundo está encarnado ainda, mas eles estão na Terra com 2 objetivos. Dar a eles a chance de mudar, porque pode ser que eles mudem, é uma possibilidade, e dar a nós a chance de provarmos que somos verdadeiramente bons. Porque se eles estão em torno de nós e fazem os convites que eles fazem, nós vamos ter que provar se nós somos realmente entidades firmes do bem. Há uma profecia do Cristo que diz que no final dos tempos haverá os falsos cristos. Esses caras aí. São grandes criadores de ideologias que se apresentam como se eles fossem os donos das verdades do mundo, e corrompem as pessoas, jogando doutrinas materialistas, estimulando a promiscuidade, estimulando a negação do espiritual, ridicularizando a fé, estabelecendo processos para moer toda a cultura que a humanidade possui, desenvolvendo graus de intolerância, destilando ódio nas redes sociais, provocando a divisão da sociedade, fomentando a guerra e o desamor. Todas essas entidades que promovem um conjunto imenso de dores que a gente pensou que a gente já tinha vencido, são entidades que vieram dos porões do mundo espiritual. Alguém está percebendo um crescimento da intolerância religiosa? Essa intolerância religiosa, a intolerância religiosa da época das cruzadas, porque são espíritos com o psiquismo das cruzadas que estão, meu Deus, desde o ano 1000, 1200, 1400 presos, que estão soltos agora. Ninguém precisa ter medo, porque a gente já está dentro do olho do furacão. Então, é isso aí. Ninguém precisa dizer, meu Deus, é isso mesmo. Não precisa se apavorar, porque a gente já está dentro mesmo. A gente podia ficar com medo se ainda fosse acontecer. Já está. Ou ninguém percebeu que as pessoas hoje elas são favoráveis ao ódio do que ao amor. O próprio Cristo, no sermão profético, diz que no final dos tempos, aqueles que propagassem o bem seriam perseguidos e odiados. Mas isso é impossível. Cara, está aí acontecendo. O bem sendo perseguido. Você, gente, pelo amor de Deus, vamos procurar o bem. Não, que o bem nada, tem que ir para a violência mesmo. Então, quando você vê pessoas se agredindo nas redes sociais, se ofendendo nas redes sociais, pelo amor de Deus, o que é isso? É o hálito dessas entidades perturbadoras que estão conseguindo nos convencer disso. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, anota aí o 5º passo, o aparente retrocesso da humanidade. Eu digo aparente porque não é verdadeiro. Quando você vai fazer uma reforma numa casa, parece o caos, porque você arranca a porta, arranca piso, tira os móveis de lugar, a casa fica um inferno. Mas é preciso isso para que você reforme.
Nós estamos fechados para a mudança, para a reforma do mundo. Então, parece o caos, porque as entidades enlouquecidas estão misturadas conosco, estão vivendo no meio de nós, promovendo uma série de dores desnecessárias e dando a nós uma sensação. Gente, o mundo está indo para trás. Gente, o negócio está piorando. Não é possível que tenha progresso. Está cada vez pior. Olha agora o que aconteceu. É que eles estão conseguindo provar que nós não somos tão bons como pensávamos que éramos. Sexto sinal. A chamada para o testemunho. Aqueles de nós que não viramos homem novo, com todo o investimento que foi feito desde os Vedas, Krishna, Buda, Jesus, Moisés, vai, meu filho, bora. Agora vai ter que virar, colega. Quem não foi, agora vai. Então, é o período do testemunho. É como se fosse assim, nós estávamos num ambiente, meu tempo acabou, nós estávamos num ambiente onde tinham algumas portas abertas e um monte de porta fechada. Agora estão todas as portas abertas. É que você é novo, Lieber, você não sabe, mas não era assim. Na época do outro Fayad, na época do Lacordaire Fayad, não era assim, era diferente. Havia algumas portas abertas e uma boa parte das portas fechadas. Eu vou te dar só um exemplo de como era. Quando eu era menino pequeno, como o Lacordaire Fayad, a gente não usava apontador, que apontador era muito caro, a gente usava gilete. Então, a gente guardava dentro do caderno uma gilete. Aí tinha que apontar o lápis, a gente ia para o canto da sala, apontava o lápis com aquela gilete e guardava. Eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio, naquela época era primário e ginásio, e o científico. Eu não conheço uma história de um aluno que tenha ferido alguém com a gilete. Agora vai e põe hoje. Experimenta pôr gilete na escola para tu ver. Não dá nem para pensar que se possa fazer isso. Então, a gente hoje está premido por uma série de ideologias que mexem conosco e que estão eviscerando os nossos maiores defeitos. Então, é a hora do testemunho. Todas as portas abertas. Eu quero ver por onde você vai passar. Essa juventude que está aí nos assistindo. Estão todas as portas abertas. Mas tem que saber passar pela porta certa, gente. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Reparem que o caminho espaçoso não tem porta. Largo e espaçoso é o caminho. Agora, a porta estreita, o caminho que tem porta, é o caminho que é o correto. Então, nossa sexta aí é a chamada ao testemunho. E a gente não pode fugir a esse testemunho. E aí, quando eu estou falando que não pode fugir ao testemunho, não quero que ninguém pense que a gente tem que vestir uma roupa de santo e sair pelo mundo pregando. Não, cara, é em casa, em casa. Olha teu pai, olha tua mãe. Ama teu pai, te dedica a ele. Ah, mas meu pai, eu não suporto ele, então pelo menos faz o favor de não brigar. Honra teu pai e tua mãe, pelo menos. Procura harmonizar tua família. Não pense que você foi chamado para ser o transformador da humanidade. Cara, menos. Olha teus irmãos. Cuida do teu lar, harmoniza tua família, foca no teu lar, recupera as relações mal resolvidas em casa. Esse é o primeiro passo. A questão no mundo é secundária. Se você falhar no mundo, outro substitui. Mas se você falhar em casa, quem vai te substituir? Não tem ninguém para substituir você, cara. Só tem você para fazer o trabalho. Então, dá teu testemunho, meu. Não joga para fora e não culpa os outros. Minha mãe e meu pai. É você. É você que está sendo chamado. Quem está aqui, quem está na casa espírita é você. Não é sua mãe, não é seu pai. Então, o lance é seu com a vida. E se você está tendo essa informação, é porque você tem capacidade de, pelo menos, diminuir o conflito. Se não dá para fazer com que os nossos pais melhorem, pelo menos a gente melhora e a gente fica numa condição menos dolorosa.
O nosso papel não é consertar os outros, é consertar a nós, consertar o nosso desamor, a nossa ingratidão, a nossa boca quente que responde quando não devia. É consertar a nós. Ninguém foi chamado para consertar pai e mãe, mas é para que a gente aprenda a não ter ódio de ninguém, a não ter mágoa, a não ter desamor pelas pessoas. Número 7. Número 7. Migração dos endurecidos. Eita! Migração dos endurecidos. Depois que faz essa peneirada que a gente fica aí, então os espíritos vão começar a migração. A migração. Reparem que a migração. Cadê lá? Ele vai. Anota, meu filho. Te tiraram. Eu ia me perder se você não estivesse aí. Número 7. Migração aqui, tudo certo. Anotando, número 7. Isso. Migração dos endurecidos. Tem uma galera aí que fala que os espíritas vão tudo migrar, tudo conversa fiada. Não é verdade. Nós não somos a retaguarda do planeta. Nós não iremos migrar. Não é essa a tarefa que está para nós. Os que migram são as almas endurecidas. Você vai migrar se você tiver o seguinte raciocínio. Eu que fiz, gostei do que fiz, faço de novo, não me arrependo e acho graça do que eu fiz. Aí, se você tiver esse pensamento, faça a sua malinha e espere que aí você migra. A migração é das almas endurecidas, está lá no livro A Gênese. São as almas que não são sensibilizadas pelo bem, são os maus não tocados pelo bem. Se a gente for o mal, mas tocado pelo bem, a gente tem chance de ficar. Migra do planeta o pessoal que sofre de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou ser sempre assim. Quem não tem essa síndrome corre o risco de permanecer por aqui. Então, e outra coisa, a migração dos endurecidos não é uma vez só, são ondas. Como diz o Lulu Santos, como uma onda no mar. São ondas. Já foi um monte e ainda vai mais um bocado. Mas só vão os endurecidos. Os que são assim meio descoisados não necessariamente vão. Então, os endurecidos. Ponto número 8. A chegada da geração nova. A chegada da geração nova não é sequencial a partida. Isso são coisas que acontecem já desde trás. Após a segunda metade do século XX, eles chegaram de maneira bastante intensa. Então, a chegada da geração nova ela é muito forte. Aí você diz assim, eu sei como é que eu vou saber quem é da geração nova. Como é que é? É o pessoal que gosta do meio ambiente. Gosta do meio ambiente, que ama os animais. É o pessoal da geração nova. Não necessariamente. Não é essa a medida. A medida é o amor. A medida não é pelo que eu luto, mas é como eu luto. Se eu tiver alguém que luta pelo meio ambiente, que é uma causa justa, mas eu luto com ódio, não é geração nova. A geração nova luta pelo meio ambiente, mas não tem ódio no coração. Luta com amor. Luta com um sorriso nos lábios. Luta juntando pessoas. Luta reunindo as pessoas em torno do bem. Ela não luta com ódio das pessoas. Lutar por uma causa, ainda que seja justa, com ódio, não é característica de bom espírito. Porque os bons espíritos não se servem do mal para multiplicar o bem. É uma tolice nossa. Não, mas os fins justificam o meio. Os fins não justificam os meios. Quem está nas redes sociais hoje, atacando pessoas para defender o que acha que é o bem, está errado. Porque o bem não precisa do mal para ser divulgado. Infelizes de nós, se para defender o que pensamos, nós temos que atacar, ofender, humilhar, criticar de maneira ácida as pessoas. Eu não posso me desequilibrar para querer o bem. E só para deixar claro o que eu estou dizendo, meu tempo já acabou, meu Deus do céu. Já estou no 8. Só para não deixar de dizer isso, pessoal aí que tem muita raiva, nós estamos vendo um momento político assim bem maluco no país,
Então, para quem está com muita raiva de determinadas figuras políticas que o país tem, eu quero só dar um conselho. Segundo a lei da reencarnação, quando a gente odeia muito uma pessoa, a gente nasce na família dela. Então, se você quer nascer bem pertinho dessa pessoa que você odeia, continue odiando. Você vai nascer bem do ladinho dele. Se você não quer essa pessoa, cara, tira o outro do peito. Não odeia, porque se você odeia, você atrai o cara para perto de você. Presta atenção, meu! O objetivo do conhecimento espiritual é para tomar decisão, não é para saber na cabeça, é para saber no coração. Então, você tem que pensar, não posso odiar muito. Se eu odiar, eu vou acabar me enrolando com esse cara. Eu não quero esse cara como meu irmão. Eu não quero ser filho dele. Não quero nem ser pai dele. Eu não quero. Então, não atraia ele. Não durma e acorde com ódio de pessoas, que você vai nascer pertinho deles. Só esse detalhe. Bom, então o 8 é esse, a chegada da geração nova, que vai chegar com pessoas que vão lutar pelo bem, mas com as armas do bem, que é o amor. Ah, mas vai demorar. Que demore, papai, que demore. O objetivo é que eu me faça diferente. Às vezes as pessoas ficam com uma ideia de que, tomara que venha logo a transição planetária. Cara, quem tem que fazer a transição sou eu, não é o planeta. Não existe transição planetária. Existe transição da humanidade planetária. O planeta é o mesmo. Quem muda é o homem. Então, seja você uma pessoa de regeneração desde agora. Porque eu vou esperar quando for regeneração você também. Não. Seja de agora. De agora você faz isso. Desde esse momento você se prepara para isso. Meu Deus, vamos embora. Ponto 9, senão o tempo não acaba. Número 9. Pouca gente comenta isso que eu vou comentar, mas o que eu vou dizer está na obra de Kardec, tá? Isso está numa mensagem que está contida em Obras Póstumas, intitulada Regeneração da Humanidade, recebida em 25 de abril de 1866. Está lá em Obras Póstumas, na segunda parte da obra. Como o índice de Obras Póstumas é muito ruim, porque não foi Kardec que fez, o bicho é todo bagunçado, mas se você for contar assim, 1, 2, 3, lá pelo capítulo 18, se fosse numerar capítulo, estaria lá pelo 18. E também está na Gênesis, no capítulo 18 da Gênesis, na parte de geração nova, você vai encontrar também isso aqui. Ouçam o que eu vou dizer. Lá diz assim, que a humanidade da Terra vai ser dividida... Só um momento. A humanidade da Terra vai ser dividida em 3 grupos. 3 grupos. Então, aqui são meus 3 grupos. Então, aqui eu tenho os 3 grupos, tá? Um vermelhinho, um amarelo e um verde. Os que são vermelhinhos, vermelhinho, jujubinha vermelha, são os endurecidos. Os endurecidos, esses que são endurecidos, esse já tentou-se tudo com eles e não deu certo. Então, vai migrar. Então, os vermelhinhos não tem conserto. Migrou. Aí tem os amarelinhos. A jujubinha amarela. Os amarelinhos são os que são influenciados por esse que eu já comi. São influenciados por esse. Os maus influenciam eles. Eles não são tão maus, mas eles sofrem a influência desses caras. Esses que são assim, meio tendentes a fazer o mal pela influência, eles não migram, sabia? Eles ficam de recuperação. Esses daqui, eles fazem o seguinte, segura esse cara no mundo espiritual. Não manda ele embora, segura, não deixa ele reencarnar. E deixa que esses, os verdinhos, reencarnem. Aí os verdinhos vão reencarnar. Aí eles vão fazer uma sociedade melhor. Quando essa sociedade já estiver melhorada, aí você encarna esse cabra dela. E olha, gente, eu não estou inventando, isso está lá na Gênesis. É a repescagem. Esses caras encarnam na sociedade melhor para ver se eles sabem aproveitar a sociedade melhor que os verdinhos estão fazendo e se integra nela. Se eles se melhorarem e conseguirem viver,
eles não migram, eles vão fazer parte desta sociedade e ficam nova sociedade. Se esses indivíduos aqui, na chance que foi dada a eles se parecerem mais com os outros, eles forem laranjinha, que já não são mais nem amarelo, mais nem vermelho, são meio puxados para o vermelho, então eles vão migrar. E aí vai ficar aqui os transformados e os uvinha, que são os geração nova que estão chegando. Essa vai ser a sociedade que vai ficar na Terra. Os verdinhos, que são os transformados, os amarelinhos, que ficaram, e os jujubinha, que estão vindo para poder fazer parte da nova sociedade, geração nova. Aí, última etapa. Última etapa é o fim da transição. Aí acabou. Tem uma pergunta que está no ar e eu vou responder agora. Se eu não vou migrar, então o que é que me espera? O que espera você não é tarefa fácil, meu filho. Realmente a gente não vai migrar para outro planeta, mas nós vamos migrar dentro do planeta. Essa sopa de estar todo mundo no Brasil com essa literatura abundante, que tem livro que a gente não consegue nem ler, essa farra vai acabar. Na próxima, nós vamos ser todos espalhados pela Birmânia, pela Polônia, em Bangladesh, na Somália. Vamos para tudo que é lugar. O Brasil não é o coração do mundo? Qual é o papel do coração para o corpo, que é o planeta? O papel do coração é bombear o sangue. Nós somos o sangue. O sangue está todo dentro do coração e o coração vai apertar. Pá! E nós seremos espalhados pelo mundo. Dentro e fora do espiritismo. Dentro e fora da religião. Dentro e fora do Brasil. Os espíritos estão indo embora, estão vendo? Estão indo embora, é tempo de acabar. Então, essa é a dinâmica da vida, essa é a beleza de todas as coisas. Esqueçam migração para outro planeta. Pode parar de chorar no travesseiro com medo de deixar a mamãe. Nós vamos ficar na Terra. Mas essa sopa de ter Chico Xavier à vontade para ler a hora que quer, vai ser só nessa, tá? Na próxima, a gente vai estar vivendo no mundo político, lá na Croácia, encarnando como político na Ucrânia, na Rússia. Nós vamos dar o nosso contributo. Não sabe de amor, né? Não sabe de amor? Então vai viver o amor. Você vai renascer entre os muçulmanos, renascer entre cristãos, entre protestantes. Nós vamos nos derramar sobre o planeta, sobre todas as culturas e todas as faces da Terra, para fazer a transição planetária ter sentido. Essa encarnação é só o treinamento, galera. É na próxima que o bicho vai pegar. Valeu?